Queridos alunos, aqui estamos mais uma vez para mais um tempinho de aula. Eu sou a professora Deila Welzel e nós estamos a fazer o estudo do livro de Romanos ou da carta de Paulo aos Romanos. É a palavra de Deus e por isso vamos orar mais uma vez para que o Senhor nos abençoe nesse tempo de estudo. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra que é viva, que é poderosa, que tem transformado tantas vidas, inclusive as nossas próprias vidas, e nós te adoramos e te louvamos por isso. Nesse tempo que passaremos agora a estudar um pouco mais desta preciosa carta, que o Teu Espírito Santo nos ilumine e que o Senhor nos ensine mais uma vez coisas preciosas para que a nossa vida possa agradá-lo, para que nós possamos nos parecer cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós já vimos então na última aula que o autor desta carta, o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa muito brilhante, as cartas que ele escreveu foram cartas muito interessantes, e esta carta de Romanos é uma das principais cartas que ele escreveu, porque ela é cheia de doutrina, ela é cheia de ensinamentos profundos a respeito da teologia bíblica e das doutrinas saudáveis da palavra de Deus. Nós vamos então rever esse slide onde eu falei sobre as duas grandes divisões desta carta. Esta carta, então, ela tem duas grandes divisões. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e a segunda parte vai do capítulo 12 até o capítulo 16. A primeira parte trata da doutrina da salvação, que fala justamente, sobre a condenação do homem, a escravidão em que ele é nascido, e por isso a necessidade dele ser justificado pela fé. E vimos que o tema da carta principal, o principal tema da carta é a justificação pela fé. E a segunda parte, que vai do capítulo 12 até o 16, trata da vida prática da igreja. Como o cristão deve viver de acordo com esta doutrina da justificação pela fé. Então, muito interessante, muito importante, algo que nós devemos realmente procurar prestar muita atenção para aprendermos mais um pouco com o apóstolo Paulo. Nós temos aqui também o esboço sintético do livro. Nós vamos ver algumas divisões, e a primeira divisão desse livro, então, é dos versículos Dos versículos 1 ao 17, é a introdução da carta, que é o que nós já vimos na última aula. Do capítulo 1, dos versículos 18 até o capítulo 3, versículo 20, nós temos ali o assunto principal. Paulo vai argumentar que todos são culpados, que não há ninguém inocente, nem aquele pagão, aquela pessoa que vive lá sem contato nenhum com o mundo, ele também diante de Deus é culpado. Ele é pecador, ele é nascido em pecado. No capítulo 3, do versículo 21 até o capítulo 5, versículo 21, o assunto é que a justiça de Deus é imputada pela fé. Capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 39, trata do assunto que a justiça de Deus produz santificação na vida do crente. E no capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 36, nós vemos então aí a justiça de Deus na rejeição de Israel. O apóstolo Paulo,
ele trata realmente da nação de Israel em si, dos capítulos 9 até o capítulo 11. E depois também nós temos a partir do capítulo 15, nós vemos também que, a partir do capítulo 12, desculpem-me, a partir do capítulo 12, onde começa a segunda divisão do livro, do versículo 1 ao 21, trata então da prática da justiça no serviço cristão. Capítulo 13, versículos 1 a 14, é a prática da justiça na sociedade e como cidadão. Capítulo 14, 1 até 15, 13, a prática da justiça na comunidade cristã. E capítulo 15 até 16, 27, conclusão e saudações finais. Então, esse é apenas um esboço panorâmico dessa carta. Vocês têm isso na apostila de vocês, então, de preferência, enquanto assistirem este vídeo, se você ainda não pegou, dá uma pausa aí, vai lá, apanha a sua apostila e acompanhe a aula com a sua apostila, porque nós não teremos muita novidade nos vídeos, nós queremos realmente focar na apostila, porque é o material que vocês têm em mão e que vocês podem pesquisar e investigar na própria apostila. Então, esse esboço sintético do livro está aí na sua apostila, não há problema nenhum. Nós vamos então agora começar a ver a respeito da saudação. Então, a saudação desta carta está no capítulo 1, obviamente, dos versículos 1 até ao 17, e Paulo, então, ele começa aí se apresentando. Então, o primeiro versículo de Romanos, eu espero que você esteja assim com a tua Bíblia também aí por perto, né, para tirar qualquer dúvida, mas está também aí projetado na tela para você ver. O primeiro versículo do livro de Romanos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esta é a saudação típica, né, do apóstolo Paulo, mas nós vemos aí alguma coisa um pouquinho diferente. Ele começa essa saudação falando sobre uma característica dele que ele acha muito importante. Ele diz que ele é servo de Jesus Cristo. Então, antes de colocar a sua credencial de apóstolo, ele coloca a credencial de servo de Cristo. É assim que ele se apresenta para aquela igreja de Roma, e ele faz questão de dizer que antes de ser apóstolo, ele é servo. E para ele isso é muito importante. E em segundo lugar, a segunda credencial dele é que ele foi chamado para ser apóstolo. Em todas as cartas, Paulo faz questão de dizer que ele foi chamado para ser apóstolo, que ele foi escolhido para ser apóstolo. Ele não era apóstolo de vontade própria, mas ele foi comissionado, ele foi chamado. Isso porque muitas vezes ele era acusado de não ser um apóstolo verdadeiro, porque ele não fazia parte dos 12, né? Ele se converteu e ele foi comissionado depois que Jesus já tinha sido assunto aos céus. Então, alguns o acusavam de ele não ser um apóstolo de verdade. Então, em todas as suas cartas, ele faz questão de dizer que ele foi chamado pelo próprio Jesus para ser apóstolo e ele era apóstolo de verdade. Isso sem nenhuma dúvida. Ele se colocava como um chamado por Jesus Cristo, não foi chamado por homem algum, mas ele foi chamado pelo próprio Jesus para ser apóstolo. E a terceira credencial que ele coloca aqui nesse primeiro versículo é que ele foi separado para o Evangelho de Deus. E Paulo, então,
ele gosta de dizer, ele deixa muito claro que que Jesus o separou especificamente para pregar o evangelho e de maneira mais precisa para os gentios e não para os judeus. Deus separou outros apóstolos como Pedro, Tiago, esses realmente foram mais frutíferos entre os judeus. Mas o apóstolo Paulo, Jesus deu para ele uma comissão um pouco diferente e ele tinha convicção desse chamado e ele sempre deixava claro que ele foi separado para o evangelho de Deus, e esse evangelho deveria ser pregado por ele entre os gentios principalmente. Claro que ele pregou também aos judeus, mas a prioridade de Paulo, o foco de Paulo eram os gentios. E o centro da pregação de Paulo era realmente o evangelho. Ele pregava o evangelho de Cristo. E esse evangelho não foi algo que foi inventado, não foi algo novo que de repente apareceu ali com Jesus. Mas o evangelho ele foi prometido desde os tempos antigos, desde o Velho Testamento. Ele foi prometido de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então, esse evangelho que Paulo se comprometia em pregar, ele não era uma novidade, mas ele já havia sido prometido desde a antiguidade, no Antigo Testamento, que ele viria, né, através de Jesus, e Jesus é o próprio evangelho. E depois, então, nós podemos também perceber que ele fala sobre o centro do evangelho. Quem é o centro do evangelho? O centro do evangelho, claro, é o Senhor Jesus Cristo. Então ele continua dizendo no versículo 3, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nesses dois versículos aí, versículos 3 e 4, nós percebemos bem que Paulo está falando da dupla identidade, digamos assim, de Jesus Cristo. Diante dos homens, né? Como homem, ele era descendente de Davi, quer dizer, Jesus era 100% homem, e mediante o Espírito Santo, ele foi declarado Filho de Deus. Isso é, ele era 100% Deus. Então, Jesus, Deus e homem, é o centro do Evangelho que Paulo prega com tanta paixão, com tanta alegria e com tanto entusiasmo. E agora ele passa então a falar diretamente com a igreja. E ele diz à igreja: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esses irmãos, então, eles foram chamados para serem santos. Irmãos, a igreja é chamada para ser santa. Isso é o que Deus espera de nós, né? Que nós sejamos santos. Ali diz que eles são amados de Deus, isso é verdade, e Deus prova o seu próprio amor ao dar Jesus Cristo para morrer por nós, mas ele quer dizer também que nós fomos chamados para ser santos. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus e imitarmos, né, procurarmos realmente vivermos o mesmo caráter de santidade que o nosso Pai tem. Então, a igreja foi chamada, é amada por Deus, chamada para ser santa e realmente é assim que deve viver. E no versículo 8, ele começa então a falar: primeiramente dou graças ao meu Deus
por Cristo Jesus acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Isso é um elogio muito grande, não é, irmãos? Paulo diz que por todo mundo daquela época era conhecida a fé daqueles crentes de Roma. E também no versículo 19 do capítulo 16 dessa carta, Paulo fala também que a vossa obediência e fé é conhecida de todos. Então, nós vemos que fé e obediência são coisas que caminham juntas. No próprio versículo 5 deste texto, deste primeiro capítulo, é falado, né, que eles foram, a igreja chamada, os apóstolos, todos os crentes são chamados para a obediência que vem da fé. Fé sem obediência não é verdadeira. Obediência sem fé é legalismo, é algo que também não é saudável. É preciso haver a fé acompanhada da obediência. Então, vemos aí Paulo elogiando aquela igreja porque em todo o mundo era conhecida a sua fé, anunciada a sua fé e também a sua obediência. Fé e obediência são irmãs gêmeas, elas andam juntas, elas precisam estar realmente juntas para que sejam verdadeiras. E nós vemos aqui um resumo desta ideia que o teólogo John Stott coloca. Ele diz que a boa nova é o Evangelho de Deus sobre Cristo, segundo as Escrituras, para as nações, para a obediência por fé, por causa do nome de Cristo. Então, a obediência pela fé é algo que faz parte da vida da igreja, deve fazer parte da vida da igreja e fazia parte da vida daquela igreja de Roma. Irmãos, logo agora na sequência do texto aí da carta, no versículo 9, nós lemos ali: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessante faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter conosco. Aqui então está registrado uma oração de Paulo. Irmãos, Paulo, ele acreditava, ele realmente vivia a oração. Ele não só ensinava sobre a oração, ele não só falava sobre a oração, mas Paulo, ele orava. Em todas as cartas de Paulo, nós podemos ver que ele era um intercessor, ele orava constantemente pelos crentes, ele orava constantemente pelas igrejas, como um pai que ora constantemente pela vida dos seus filhos. E Paulo tinha esse coração terno, esse coração amoroso para com os crentes, e ele orava. E ele orava porque ele sabia que Deus ouve orações e ele tinha certeza de que Deus iria atender às suas orações. O principal pedido das orações dele era que Deus concedesse a ele a oportunidade de ir visitá-los. Então ele tinha mesmo esta esperança e ele pedia a Deus que realmente o levasse até Roma para estar com aquela igreja e depois ser enviado de lá para a Espanha, como nós já vimos na aula passada. E indo adiante, então, aqui, nos versículos 14, 15 e 16, Paulo diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma,
Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esses versículos trazem afirmações muito poderosas de Paulo, trazem afirmações que podemos perceber que Paulo ele tinha um compromisso real com o Evangelho. Ele tinha uma disposição muito forte de anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo, no lugar certo ou em qualquer lugar, né? Estivesse em que situação ele estivesse, ele tinha essa disposição muito forte de anunciar o Evangelho. Como é que nós vemos essa disposição de Paulo nessas palavras que ele mesmo diz aí? Ele diz: eu sou devedor. Isso é, Paulo, ele se sentia obrigado a anunciar o Evangelho. Pesava sobre ele a obrigação de pregar o Evangelho. Ele dizia: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Paulo, ele tinha essa disposição forte de pregar o Evangelho, porque ele se sentia devedor, ele tinha a obrigação de pregar o Evangelho. Mas ele diz também: estou pronto para pregar o Evangelho. Isso é, a disposição. Não tinha tempo ruim com Paulo, né? Ele estava disposto a pregar o Evangelho, ele era dedicado nessa tarefa de pregar o Evangelho. E por último ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho. Pelo contrário, eu considero alta honra proclamar o Evangelho. Então, essas três disposições de Paulo nós vemos aí, né? Nos capítulos 14 até os versículos 16. Ele se sentia devedor, ele estava pronto, disposto a toda hora e qualquer momento, e ele diz também: eu não me envergonho do Evangelho. Poderíamos perguntar, por que Paulo poderia ser tentado a se envergonhar do Evangelho? Por que Paulo diz isso? O que poderia tentar Paulo a envergonhar-se do Evangelho? Nas cartas de Paulo, nós vemos algumas respostas. Nós vemos que o Evangelho ele era relacionado naquela época, e não só naquela época, irmãos, hoje também. Muitas vezes o Evangelho ele é relacionado a pessoas simples, pessoas sem educação, sem cultura. Naquela época, o Evangelho era identificado como um carpinteiro que foi morto numa cruz. Então, isso era loucura, era vergonha para as pessoas, muitas vezes, falar que seguiam esse carpinteiro que foi morto numa cruz. Mas Paulo ele diz: não, eu não me envergonho. Eu prego Jesus crucificado e ressuscitado, porque esse é o centro do Evangelho. O que mais poderia causar vergonha em Paulo, que ele diz que ele não se envergonha do Evangelho? Os sábios daquela época, assim como hoje, eles desprezavam o Evangelho. Então Paulo ele diz: não, mas eu não desprezo. Pelo contrário, eu não me envergonho do Evangelho. Nós podemos também ver em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que o Evangelho ele era motivo de desprezo tanto entre os judeus quanto entre os gentios. Os judeus que não se converteram, que não reconheceram Jesus como Salvador, e os gentios que eram idólatras, pagãos, eles desprezavam o Evangelho. Também, algo que aconteceu muito na vida de Paulo, Paulo sofreu muito por causa do Evangelho. Paulo passou muita humilhação por causa do Evangelho. Paulo foi açoitado muitas vezes, ele foi preso muitas vezes, ele foi apedrejado muitas vezes.
ele passou por naufrágios, ele passou por todo tipo de sofrimento e humilhação por causa do Evangelho. Mas mesmo assim, passando por tudo isso, ele diz claramente nesse versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele é um evangelho para todos. Ele não é um evangelho para determinada cultura. Não. O evangelho de Jesus, ele é para todo tipo de pessoas. Paulo fala aqui sobre tanto para o judeu como o grego, que eram os dois grupos opostos ou principais da época. Hoje nós poderíamos dizer, o evangelho, ele é para todas as nações, ele é para todas as culturas, para todas as línguas. Inclusive, como diz no Apocalipse, né? Que diante do trono de Jesus ali estarão adorando ao Cordeiro de Deus, pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças. Então, o evangelho é para todos. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui então está o versículo central desta carta, como nós já dissemos, versículo 17 do capítulo 1. Esse versículo que transformou a vida de Lutero, né, quando ele estava a tentar conseguir a sua salvação através das suas obras, através do seu trabalho, do seu empenho, ele se deparou com esse versículo que dizia: o justo vive pela fé. E ele descansou na justiça de Deus. E assim ele pôde realmente ser justificado pela fé. Irmãos queridos, aqui nós terminamos essa saudação tão rica dessa carta aos Romanos. Eu gostaria que os irmãos tomassem agora um tempo para meditar, para pensar naquilo que o Senhor falou a você nesse estudo, no estudo desta introdução, que já é tão rica, já é tão cheia de ensinamentos. Há um ditado que diz assim: há aqueles que se envergonham do Evangelho, há aqueles que não se envergonham do Evangelho e há aqueles que são a vergonha do Evangelho. Irmãos, vamos pensar, vamos meditar. De qual grupo somos nós? Nós somos do grupo que não se envergonha do Evangelho, que estamos prontos, que estamos realmente apaixonados, que estamos entusiasmados em servir ao nosso Deus, em anunciar o Evangelho do Senhor Jesus? Vamos pensar, vamos meditar e vamos dar uma resposta a esse Deus maravilhoso que não poupou sacrifício, não poupou o seu próprio Filho, mas o enviou para morrer por nós. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe e até a próxima aula.